oração do Pai Nosso é uma oração que muitas vezes a gente ora junto antes de um jogo de futebol. A gente vê a seleção brasileira orando antes de uma partida importante, mas muitas vezes a gente ora de forma automática. A oração do Pai Nosso carrega os princípios mais poderosos do reino de Deus, porque fala a respeito de dependência e de reconhecimento da pessoa de Jesus e da autoridade que o Pai carrega. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, não nos deixa cair em tentação. A oração do Pai Nosso coloca a criação no seu devido lugar e coloca o Deus Criador no seu devido lugar também. Quando você ora segundo esses princípios, você reconhece que se não for o Senhor, você não pode nada. Se não for o Senhor, eu não tenho o que comer. Se não fosse o perdão de Deus, eu não tenho nem como perdoar. Se não fosse a vontade de Deus, eu não tenho como me mover. A oração do Pai Nosso é uma oração que foi ensinada por Jesus e carrega alguns princípios que são fundamentais no reino de Deus. A gente vê Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, mas a gente também vê Jesus orando na ceia. Mateus 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou pão e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu então para eles dizendo: bebei dele todos vocês. Jesus, ele ora em todos os momentos, e inclusive ele ora na cruz e no Getsemane. Mateus 26:36 é um dos momentos mais pontuais dos evangelhos. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Versículo 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, indo então uma segunda vez, Jesus orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, que seja feita a sua vontade. Versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Uma oração de Jesus no Getsemane é um dos momentos mais angustiantes dos evangelhos, porque é um momento em que a gente vê Jesus tão vulnerável a ponto de transpirar sangue. Jesus está angustiado, ele sente uma angústia mortal. Jesus sabe que pela primeira vez ele vai ser desconectado da Trindade. Jesus sabe que vai deixar de ser justiça de Deus e vai se tornar pecado. Pela primeira vez, o Filho não vai ser mais um com o Pai e com o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas no momento de angústia, o que Jesus faz não é correr ou fugir, o que Jesus faz é orar. Jesus ora antes da multiplicação, Jesus ora antes de se entregar como um pão partido por nós. Jesus ora antes de escolher os discípulos, Jesus ora pelos discípulos antes de enviá-los. Jesus ora antes de ser batizado, Jesus ora assim que foi batizado. Igreja de Jesus, olha para mim, guarda isso com todo carinho. Precisamos orar em tempo e fora de tempo, se quisermos viver a plenitude do que Deus nos prometeu. Você não vai sustentar as promessas da sua casa se não carregar vida de oração. Você não vai conseguir liberar o destino dos seus filhos se você não tiver encharcado da vida de Deus, porque tem poder quem ora. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. A gente ouve isso há muito tempo na igreja, mas precisamos entender que isso é uma realidade. Quando vemos tantas manifestações acontecendo, tantas curas, tantos sinais, tantas maravilhas, Deus abrindo portas, um mover sobrenatural, precisamos entender que isso é uma resposta pública a pessoas que gastam tempo no secreto. Quanto mais profunda é a sua vida de oração, mais extraordinário vão ser os seus testemunhos. E eu não sei qual é a tua expectativa para 2024, mas a minha oração é para que ainda esse ano a gente possa viver o maior romper da nossa história, a gente possa colher coisas que a gente não colheu, a gente possa viver milagres que a gente não viveu. Mas para isso, irmão, não tem expectativa que sustente um milagre sobrenatural se não for a partir de uma vida de oração. Você está comigo? Diga amém. Os voluntários estão comigo? Diga amém. Os pastores apaixonados estão comigo? Diga amém. Por que tanta resistência nesse culto?
Porque esse entendimento muda a vida de uma igreja. Porque tanto silêncio nesse culto. Porque queremos o fruto de uma vida de oração de alguém, mas nem sempre queremos ouvir sobre a necessidade de orarmos mais. Essa pregação para a nossa geração corre o risco de se tornar até entediante. Muitos querem ouvir sobre avivamento, poucos querem entender como os avivamentos começam. A Bíblia fala que Elias orava e algo acontecia. A Bíblia fala que Josué, a Bíblia fala de homens de Deus, Moisés, Davi, José, Pedro, Paulo. Todos esses homens foram marcados por Deus no secreto. Lemos sobre as suas recompensas públicas. Não conseguimos ter ideia do quanto eles geraram em oração aquilo que viveram enquanto todos viam. Igreja, olha para mim, o que vamos viver como igreja, o que você vai viver como casa, não se compara com aquilo que você viveu até aqui. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mas nesse mesmo texto diz: mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Algumas pessoas me perguntam: pastor, você imaginava viver o que você está vivendo? Não, há 10 anos atrás não, mas há 2 anos sim. Eu vi aquilo que vivemos hoje quando isso era impossível. Se você me perguntar: André, você imagina que aquilo que a gente vai viver daqui a 10 anos como vai ser? Não, daqui a 10 anos não, mas os próximos 2 Deus já me revelou. A gente não vai andar no escuro tateando, tentando encontrar um caminho, não. Enquanto você caminha, mesmo que os seus olhos não veem, Deus está dizendo o que Ele preparou para aqueles que creem. E os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, não penetrou no teu coração, mas Ele já revelou por meio do Espírito. E esse é o testemunho dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o testemunho dos filhos de Deus é que os filhos de Deus caminham pelo Espírito de Deus. Você não vai andar desenganado, você não vai ficar tentando. Irmão, um homem de Deus não tem tempo para ficar tentando. Você não vai tentar. Pastor, eu estou namorando com uma pessoa, eu vou tentar para ver se dá certo. Pastor, eu estou vendo um negócio, eu vou tentar para ver se funciona. Não, irmão, você não tem tempo para tentar. Você vai acessar o maravilhoso conselheiro e ele vai te dar um conselho de sabedoria, e você vai se mover com assertividade e algo sobrenatural vai acontecer. E você não vai depender de conselho de homens. Talvez alguns homens vão te dizer não faça, mas se Deus disse, vai. Porque é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor ter uma direção de Deus do que bons conselhos. A Bíblia diz que existe sabedoria na multidão de conselhos, mas não há sabedoria nos conselhos da multidão. A multidão falaria para Noé: não construa. A multidão falaria para Davi: não enfrente esse gigante. A multidão falaria para Jesus: corra, os soldados estão vindo para te prender. A multidão falaria para Abraão: não sai da sua terra e da sua zona de conforto. A multidão falaria para Daniel: é só você se prostrar e não precisa enfrentar leões. A multidão teria dito para Sadraque, Mesaque e Abidnego: o que custa você se render a um outro Deus, se Deus no fundo sabe que você o adora de verdade? A multidão teria talvez antecipado o ministério de Jesus. Maria tentou fazer isso. A multidão teria talvez abortado o projeto da redenção. Pedro tentou fazer isso. Pedro fala: Senhor, de maneira alguma a gente vai permitir que o Senhor seja entregue. Ele fala: aparta-te de mim, Satanás. Um homem que ouve os céus não se move por conselhos que fazem sentido, mas se move por promessas que foram feitas pela boca de Deus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.